Eu tenho certeza que você já ouviu falar que o INSS funciona como uma pirâmide financeira e que você não pode contar com ele para sua aposentadoria. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você montar uma carteira previdenciária para se aposentar vivendo uma vida de abundância e não passar vontade na sua aposentadoria, porque o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas trabalham a vida inteira e quando chega a hora de se aposentar, ela tem que continuar trabalhando. Por quê? Porque não juntou dinheiro durante a juventude, ficava falando, e se eu morrer amanhã, não vale a pena juntar dinheiro, não pensou no futuro, também não conseguiu se aposentar com o INSS ali, talvez. Então tem diversos motivos que faz a pessoa trabalhar até o último dia de vida e hoje em dia apenas 1% da população brasileira consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que estava vivendo quando trabalhava. Ou seja, se trabalha a vida inteira, quando chega o momento de você ter um descanso e aproveitar a vida, o que acontece? Você tem que diminuir sua qualidade de vida, tem que morar numa casa mais barata, tem que ter um carro mais barato, não consegue manter as suas viagens. Então isso é injusto, galera. Você trabalhou a vida inteira, quando chega na hora de se aposentar, você tem que ter uma qualidade de vida extraordinária, viver uma vida de abundância. Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar a preparar uma carteira de investimento para a sua aposentadoria, para você se aposentar vivendo uma vida de abundância. Então eu vou dar exemplos e vou te mostrar como estruturar essa carteira. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje é um vídeo muito importante que você precisa prestar atenção. Eu vou te explicar como montar uma carteira de investimento previdenciária para você não depender do INSS e não se aposentar e ter que diminuir o seu custo de vida ou ter que trabalhar até o seu último dia de vida. Então é muito importante que você comece a pensar no futuro. Quanto mais novo você começar, antes você vai conseguir se aposentar. Giovanni, mas eu já tenho 40 anos. Nunca é tarde para começar. Se você tem 40, 45 anos, 50 anos, é melhor começar agora do que nunca começar, galera. Então, se você tem 18 anos, 20 anos, 22 anos, você está no melhor momento para você começar. Por quê? Porque os juros compostos trabalham com tempo. O tempo é a coisa que faz mais diferença nos investimentos. Então você tem o tempo ao seu favor. Então comece, não procrastine. Então eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês para te mostrar a importância de você ter uma carteira previdenciária e como montar ela. Mas antes, se você já é um seguidor raiz, deixa o like no vídeo, ative as notificações se você ainda não ativou e se você ainda não é inscrito no canal, não se preocupe, assiste o vídeo primeiro, se o vídeo te agregar, aí sim você se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações, combinado? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver o que uma carteira previdenciária precisa ter. Então vamos montar uma carteira previdenciária na prática aqui com vocês. A primeira coisa que você precisa ter é um objetivo bem definido, igual eu coloquei aqui, ó, carteira com o objetivo de complementar sua aposentadoria. Então você vai receber a aposentadoria do INSS, que a gente sabe que não é suficiente, mas agora você vai montar a sua de investimento para complementar e provavelmente vai ser muito maior do que a do INSS. Então, carteira com objetivo lá para a sua aposentadoria. Foco no longo prazo. Se você quer ser uma carteira para aposentadoria, você não pode ter investimentos com foco no curto prazo. Tem que focar no longo prazo, galera. O longo prazo que vai te dar os maiores resultados. Os investimentos proporcionam pessoas que conseguem investir R$100, R$150 a ficarem milionárias. Mas isso quando acontece? Quando o investimento é de longo prazo, quando o foco é no longo prazo. Então, também precisa ter aportes frequentes, preferencialmente todos os meses. O que vai fazer uma pessoa ser um investidor ou uma investidora de sucesso? Ter disciplina e constância. Disciplina para continuar fazendo os aportes, mesmo durante momentos difíceis, porque a disciplina é você fazer o que você não quer fazer, mas sim fazer o que precisa ser feito. E a constância é você ter a constância de fazer o que é preciso ser feito todos os meses. Então você precisa investir todos os meses. Então, para você ter sucesso no mundo dos investimentos, você precisa ter disciplina e constância. E, lógico, um direcionamento, que é o que eu estou fazendo aqui, para você ter um método, para você saber o que fazer para ter sua carteira para aposentadoria. Reinvestir os dividendos recebidos no início. Reinvestir os dividendos é muito importante. Se você não sabe o que é dividendo, é uma fonte de renda passiva, é a distribuição de lucro da empresa ou do fundo imobiliário para os acionistas. Isso você aprende em outros vídeos aqui do canal também. Então, reinvestir o que você recebe dos investimentos é crucial para você ter um resultado muito melhor no longo prazo.
e aplicar uma quantidade que não será necessária ou não vai fazer diferença para você no curto prazo. Lógico que no começo tem que fazer esforço, porque provavelmente você recebe 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Então, para quem recebe pouco, é difícil tirar um valor para sua aposentadoria, para você fazer investimentos. Por quê? Quase não sobra nada. Galera, mas pensa que isso é um imposto, o imposto da sua liberdade financeira. Que se você não pagar esse imposto agora, não pagar o preço agora, você vai pagar no seu futuro, quando você for mais velho e quando você mais precisar dele. Então invista, mesmo que você comece com 5% do seu salário, 10% do seu salário, comece com o que dá. E aos poucos você vai achando forma de ganhar mais e conseguir investir mais. Então agora nessa parte você viu coisas que precisa ter de mentalidade, né, de pensamento, pensamento de longo prazo, de carteira de investimento, que você não pode contar com o INSS, disciplina, constância. E agora a gente vai ver ativos para você ter na sua carteira, como estruturar essa carteira de investimento. E eu vou trazer aqui uma carteira que vai servir como exemplo para você, depois desse slide que eu vou compartilhar agora com vocês. Então, ativos para a sua carteira de previdência. Primeiro ponto é você ter ativos geradores de renda, galera. É muito importante isso. Eles garantirão os proventos para a sua renda passiva. Eles garantirão os dividendos para você viver de renda lá no futuro. Então não adianta você ter um ativo que vai te dar valorização somente e não paga dividendos se o seu intuito é viver de renda. Você precisa ter investimento que te geram renda. E pode parecer algo muito simples, mas eles não têm um método de investimento, eles não entendem que precisa ter um objetivo para você seguir e escolher investimentos que vão te levar a esse objetivo. Então tem pessoas que têm como objetivo uma carteira de investimento para aposentadoria e tem investimentos na carteira que não vão levar ela a se aposentar com uma certa abundância, segurança. Por quê? Não pagam renda passiva. Então é muito importante você entender os investimentos que estão na sua carteira. Você vê se eles estão te levando ao seu objetivo. Então, para a carteira previdenciária, é muito importante ter ativos pagadores de dividendos. Outro ponto muito importante é a diversificação. Diversificação você tem que levar para a sua vida, galera. Você tem que diversificar na sua vida, diversificar nos investimentos, diversificar no seu trabalho. Diversificar diminui os seus riscos. Na vida, nos investimentos, a gente nunca pode correr o risco da ruína. A gente sempre tem que diversificar. Então aqui, ó, busque diversificar seus investimentos, não superar 30% do patrimônio em um único setor ou não superar 20% em um único ativo. Eu mesmo, na minha carteira pessoal, eu não deixo passar de 15% em um único ativo. Por quê? Se perder 15% daquele ativo, já vai fazer falta. Então, sempre diversifico ali em setores, no máximo 20% e 10% para cada ativo daquele setor. Então, sempre diversifico. Porque não conseguimos prever o futuro, nós diversificamos. Então, se a gente soubesse ver o futuro ou ter uma bola de cristal, fazia sentido não diversificar. A gente vai colocar todo o dinheiro naquele ativo que vai trazer mais resultado para a gente. Mas como a gente não tem essa bola de cristal, a gente tem que diversificar. Não adianta deixar o ego tomar conta. E também temos que ter ativos desrelacionados em carteira. Então, diferentes classes de ativos em diferentes segmentos. Ações locais, ações brasileiras, né? Fundos imobiliários, ações estrangeiras, investir em dólar, né? Quando eu falo investir em dólar, é investir em empresas americanas, investir em fundos imobiliários americanos, investir em ETFs americanas. Também talvez aqui até mesmo diversificar uma parte do seu patrimônio de 3, 5% em criptomoedas, Bitcoin, Ethereum. Por quê? Numa carteira previdenciária você tem que ter uma diversificação máxima, quase a ponto de pulverizar sua carteira, mas não pode pulverizar. Diversificar é indiferente de pulverizar. Se você pulverizar sua carteira, significa que você está em tantos ativos na sua carteira, que é a mesma coisa que você comprar uma ETF que vai ter 1.000 ativos. Você vai ficar sempre na média, você não vai superar a média do mercado. Você tem que ter uma carteira diversificada para diminuir o risco, mas ainda assim sua rentabilidade ser maior do que a média. E agora eu vou compartilhar com vocês um exemplo de carteira previdenciária e aí eu vou comentando aqui com vocês. Então agora eu estou compartilhando aqui um exemplo prático de carteira previdenciária, galera. Você vê que é uma carteira bem diversificada. Então eu coloquei aqui, tem a legenda, né, com as cores e o gráfico pizza aqui para você. Vamos começar pela parte dos 20% aqui, que é a parte azul. Então nessa parte azul eu coloquei o que? Ações de um setor muito resiliente, que eu acredito que a gente sempre vai precisar, independente da fonte, e que paga ótimos dividendos, que é o setor de energia elétrica. Eu sempre falo isso, um dos melhores setores para receber dividendos
é o do setor de energia elétrica. Por quê? Pensa numa coisa que a gente sempre vai precisar. Tem como a gente viver sem energia elétrica? Esse microfone precisa de energia, a câmera precisa de energia, o computador precisa de energia, a iluminação precisa de energia, tudo precisa de energia. Então, empresas do setor elétrico é muito bom. 10% aqui do setor de banco, porque a gente sempre precisa de bancos. Bancos performam-se bem com taxa de juros alta, taxa de juros baixa durante crise ou períodos de abundância, os bancos sempre ganham dinheiro. Seguradoras também, ótimo setor para estar investindo por uma carteira previdenciária. Produtos de commodity é muito bom, mas tem que saber a hora de investir, por isso que eu coloquei 5%, porque você tem que investir quando a commodity está barata, galera. Por exemplo, empresas de petróleo. Você tem que investir quando a commodity petróleo está barato. Quero investir na Vale. Não adianta você só olhar a Vale, você tem que olhar o preço do minério de ferro. Então é muito importante investir, mas você tem que saber investir também. E aí comecei a colocar fundos imobiliários. Então eu coloquei fundos imobiliários de logística, de shopping, de recebíveis, fundos imobiliários de lajes corporativas, híbrido e também uma parte em renda fixa para reserva de oportunidade, para conseguir fazer um aporte maior durante uma crise, que os investimentos vão estar mais baratos. E lógico, essa daqui eu estruturei como se fosse uma carteira do Brasil, mas isso daqui seria equivalente a 60% do seu patrimônio, por exemplo. Eu colocaria pelo menos 40% da outra parte do seu patrimônio investido nos Estados Unidos, de acordo com essa diversificação aqui também. Então, seria nos Estados Unidos investimentos em fundos imobiliários, em ações, em ETFs lá nos Estados Unidos também. Então, você dobraria esse investimento, a parte do Brasil e a parte dos Estados Unidos, porque é muito importante você diversificar numa moeda mais forte, nunca investir tudo no Brasil, ainda mais quando é pensando no longo prazo, para daqui 30 anos, 40 anos, 20 anos, não tem como a gente saber como o Brasil vai estar, como o real vai estar. Então é muito importante a gente investir numa moeda mais forte. E antes de continuar aqui também, eu quero deixar avisado para vocês que toda semana eu estou dando um aulão de investimento mesmo no Instagram, com muito conteúdo, é muito conteúdo mesmo, é diferente de todas as lives que você já assistiu, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Então eu vou deixar um link da minha comunidade no WhatsApp, porque eu aviso sempre quando eu vou entrar ao vivo e o tema da aula, para você ver se é interessante para você. O tema dessa semana vai ser como montar uma carteira de aposentadoria. Vou passar algumas coisas a mais que eu não estou passando nesse vídeo. Então entra lá, eu vou dar sugestões de ativos também que eu tenho na minha carteira previdenciária. Primeiro link aqui, você entrar na comunidade, na quinta-feira às 20 horas a gente vai entrar na aula, você vai receber o link e também vou falar alguns ativos que eu vou colocar na minha carteira pensando na aposentadoria, combinado? Primeiro link da descrição para você participar dessa aula e receber o material complementar. Essas aulas são 100% gratuitas, então você não precisa ter preocupação. E se você chegou até aqui, o vídeo te agregou, deixa seu like, se inscreva no canal que isso ajuda demais. Eu estou postando vídeo todos os dias de segunda a sexta, sempre às 18h30. Então, galera, resumindo aqui, você precisa ter uma carteira de investimento com foco para sua aposentadoria, para você não depender somente do INSS. Não tem como. O INSS é uma pirâmide financeira que pode quebrar a qualquer momento no futuro. E você tem que estar preparado para se aposentar e viver uma vida de abundância, para não depender de terceiro, para não depender de governo ou de algum familiar também. Você vai ser responsável pela sua aposentadoria e não vai precisar trabalhar até o seu último dia de vida. Combinado? Qualquer dúvida que você ficou, deixe nos comentários que eu vou te ajudar e até o próximo vídeo. Valeu!